E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver essa matéria, daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia com vocês, vamos ver. Atenção! Tite é fraco! Tite é fraco. Por quê? Não sei se ele é fraco ou ele não entendeu o time do Flamengo, porque não é possível. O time que o Tite tem na mão não está rendendo o que se espera. Esse é o nosso assunto. Gente, agora há pouco teve o clássico lá no Maracanã e o Botafogo merecidamente venceu o Flamengo por 2-0 com gols de Luiz Henrique, golaço, por sinal, jogada ensaiada, e Savarino. Com esse resultado, o Botafogo está onde? Lá na liderança provisória, tá? No Campeonato Brasileiro, até o jogo das 4. Mas é líder, viu, Elia? É líder. E por que é líder? É líder porque o Botafogo, desde que o Arthur Jorge chegou, tem 4 resultados maravilhosos. E aí é o seguinte, não é porque o Arthur Jorge é português, é também porque ele é português. Escola Portuguesa de Treinadores, há 20 anos preparando academicamente melhor os profissionais do que, infelizmente, os nossos profissionais eram preparados. Ponto 1. Ponto 2. O Tite joga sempre no mesmo esquema. O Tite só joga no 4-2-3-1. Ele não conhece outro alternativo, ele não conhece outro modelo de jogo que não seja a linha de 4 na defesa, joga com primeiro e segundo volantes, com 3 como meio atacantes e com uma referência que, neste caso, é o Pedro. Sempre, desde a seleção brasileira, só conhece esse modelo, não muda nunca. E aí a gente entra com o Tite previsível, com o Flamengo que joga menos do que poderia e com o Botafogo mais qualificado. Luiz Henrique joga muita bola e o Savarino faz um gol nos acréscimos do segundo tempo para padicar o em cima do Flamengo. Tem detalhes importantes aí. Luiz Henrique, que o Flamengo queria contratar e não conseguiu. Não teve dinheiro, Luiz porque Henrique, é um jogador que custou muito caro. Estava ansioso para poder fazer a comemoração da Pantera Negra, colocar máscara, e falou que não fez na Libertadores por conta do cartão amarelo. É importante avisar a arbitragem, o Luiz Henrique e a comissão técnica do Botafogo que entregou a máscara para ele. É legal, mas no Campeonato Brasileiro também não pode. Era para ter recebido o cartão amarelo também, Elia Júnior, por conta da máscara. Não pode cobrir o rosto, não pode tirar a camisa, não pode subir no alambrado. Tudo isso, por mais que a gente ache legal, não pode, é cartão amarelo, e a arbitragem acabou não percebendo, deixou passar. E o próprio Luiz Henrique falou isso ali na saída do campo. Eu esperei por essa comemoração, não fiz na Libertadores por conta do cartão. Deveria ter recebido hoje. O que não muda nada, tá, gente? O Botafogo foi merecedor. O Tite, hoje, Elia Júnior, vai ter que se explicar na coletiva de imprensa. A gente deve mostrar aqui em algum momento por quê. Tite, você não está no Corinthians. Tite, o Flamengo pode render mais, o meio de campo pode render mais, a frente pode render mais. O Arrascaeta acabou sentindo a coxa, ele vai passar por exames médicos, né? Arrascaeta que não foi bem, o Pedro que não foi bem, muita gente cornetando o Luiz Araújo. Mas esse ainda tentou chutar, porque o goleiro do Botafogo, ele só vai lavar a camisa porque tá calor no Rio. Ah, é? Porque não trabalhou, Elia Júnior. Não trabalhou. 38 graus no Rio de Janeiro hoje, esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Quando você tem temperatura elevada e intensidade, você precisa ter jogadores que tenham o quê? Entrega. Que vão ter que correr de 10 a 12 quilômetros no jogo com intensidade. E aí vai entrar uma questão que é preparo físico. Eu já tenho dito aqui, o jogo de futebol hoje é ocupação de espaço. Como é que você ocupa espaço? Se você correr mais, são só 11 para cada lado, né? Você tem que correr, você tem que correr. Sim. Mas olha, mas tem jogador que corre 12 quilômetros e não produz nada. Por quê? Porque ele corre mal. Ele corre pro lado errado, ele fica se posicionando atrás de outros jogadores adversários e aí não pode receber a bola. Tem uma outra coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de poder dividir isso com os nossos espectadores, com as nossas espectadoras. Aliás, um beijão para as moçoilas e para as senhoras, nossa audiência feminina cada vez maior aqui no Show do Esporte. Muito obrigado. Mas o que eu entendo é o seguinte, Olívia, se a gente ocupa espaço dentro do futebol, a gente tem que saber ocupar esse espaço. A gente tem que saber como correr, correr com intensidade, correr para o lado certo. E saber... Você desgasta menos, né? Você vai desgastar menos, mas vai entender o seguinte, Pedro Caixinha me falou isso, eu passei um dia inteiro com o Pedro Caixinha e ele desenhando essas intensidades, sabe? Desenhando essas intensidades para quê?
para ter, quando você tem a bola aqui, imagine que a bola está aqui, tá? A bola está aqui, então você tem aqui, você tem 2 jogadores do time do Bragantino aqui e um aqui, e 2 adversários. Qual a ideia do Pedro Caixinha que eu acho muito interessante? A ideia do Pedro Caixinha é ter superioridade numérica perto da bola. Em cima. Perto da bola, perto da bola. Então, o que é que eu entendo? A gente tá Olha a falando liberdade, aqui. desculpa, Elia, é justamente o que você está falando, porque a liberdade do Luiz Henrique chutar, olha lá, olha isso. Ninguém marca, é uma jogada ensaiada, que não deu certo no treino, mas funcionou no jogo, tá? Não tem ninguém pressionando. Não deu certo no treino. Ele falou, não deu certo no treino. Ele falou, e aí deu certo no jogo. Até ficar perto deles aqui. Deu certo, olha só, ninguém marca. Olha a liberdade, só. eu vou levantar junto com você aqui. E sabe qual é um detalhe importante da gente destacar nesse jogo, Elia? O Tite poupou contra o Palmeiras e o Tite poupou contra o Bolívar. E estava preocupado com esse jogo. E estava preocupado, é lógico, poupou contra o Bolívar, a gente sabe da altitude, aí você pensa, tem altitude, vai poupar porque tem um clássico de manhã no Rio de Janeiro. Ou seja, a ciência, que é importante, acompanha o futebol, já tem na conta aí 2 derrotas e um empate. Não, o que pega nessa história aí é o seguinte, o Tite não está aqui, e olha, eu estou sendo muito claro, o Tite não está aqui para ser execrado por mim. Não. Eu não vou execrar o Tite. Aliás, eu não execrei o Tite quando ele foi péssimo em 2 Copas do Mundo e na segunda, onde ele teve 6 anos para pensar o que é que ele tinha que fazer com o time brasileiro e não soube. Ele teve 6 anos para pensar como é que as cobranças de penalidade teriam que ser desenvolvidas e não soube. Ele teve 6 anos para treinar um Brasil para poder ter uma alternativa diferente do 4-2-3-1 e não teve. Lembrando então, que em 6 anos ele teve tempo para aprender que não precisa esperar os 15 do segundo tempo para mudar. Não existe essa regra. Não, e outra, que você não pode entender, não é possível que você não entenda que o erro é o grande vilão do futebol, ponto 1, o erro é o grande vilão do futebol, e 2, você não tem que ter essa ideia de que sem ousadia não há vitória. Se você já tem a vitória a seu favor, você não tem que ser ousado, você tem que ser precavido, principalmente em Copa do Mundo. Aí ele vem pro Flamengo e ele tá com a cabeça do Corinthians. Pois é. Foi a corneta que eu comecei ali. Eu gosto muito do Tite, me decepcionei muito. Leva pra você! Não, leva pra você! Gostar e querer levar são situações diferentes. Não. Parênteses, escuta. Eu gosto muito do Tite, vírgula. Foi muito mal na seleção brasileira porque ele é cabeça dura. Ponto. Gosto muito do Tite. Leva pro seu time. Vírgula. Gosto muito do Tite, mas ele não passa confiança ainda para a torcida do Flamengo, faz com que a torcida do Flamengo sinta a falta do Jorge Jesus, como o próprio Tite citou. Por quê? Porque tem um time para entregar muito mais. Um time que no início da temporada fez 37 gols, não pode passar em branco, como eles vêm passando nos últimos jogos. Ou seja, Tite, hoje, o senhor vai ter que se explicar na coletiva de imprensa, porque deixou a desejar mais uma vez. Daqui a pouquinho, o Show do Esporte vai mostrar só pra você o Quero Tite. saber o que você tá rindo aí. Eu tô rindo pelo seguinte, porque é uma coisa impressionante aquilo que a gente imagina a respeito de um profissional e que é super valorizado. O Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil, tem que entregar diretamente proporcional a isso. O Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil. O Tite não é o maior salário de treinador do Brasil, é o segundo maior. O primeiro é o Abel Ferreira. Deixa eu ouvir o Savarino. Na ponta da linha para você, o Savarino que fez o segundo gol da equipe do Botafogo. Temos um jogo já na quarta e espero que também na quarta seja um dia muito bom. E esse calor de 11 horas da manhã, como é que foi? Como é que você sentiu esse calor de 11 da manhã? Não, a verdade é muito forte, um horário muito forte aqui no Rio de Janeiro, mas acho que o time reaccionou muito bem, então isso foi o que nos deu a vitória ao dia de hoje. A estratégia, o jeito que o Botafogo jogou primeiro e depois no segundo tempo, era combinado com vocês também? Não. A verdade aconteceu assim porque é um horário muito forte para nós. Como falei, o time reaccionou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo. Aí depois saíram jogadores que tiveram cãibra, então o jogo aconteceu assim e tivemos a oportunidade de fazer gol, fizemos e então ganhamos o jogo. Savarino, fala um pouquinho da jogada ali do primeiro gol, que já é claramente algo que o
o treinador vem fazendo refletido em campo, né? Foi uma jogada ensaiada? Sí, sí, la verdad sí fue una jugada que treinamos no treino de ontem, então saiu. Savarino falou, Savarino tá aqui, daqui a pouquinho a gente vai repetir os gols da equipe do Flamengo para você, gols marcados pelo Luiz Henrique. E pelo Savarino. Luiz Henrique e pelo Savarino. Luiz Henrique é das maiores negociações históricas do futebol brasileiro. Eu tô vendo muito. Bom, família Zoeira tá aí, né? Sempre vão querer desmerecer a vitória do Botafogo e falar que o Flamengo foi escalado errado. O Flamengo não jogou nada. Vamos esquecer de falar do Botafogo. Acabou aquele Botafogo que ficava retrancado, né? Quando jogava contra o Flamengo, que era muito superior ao seu elenco, que jogava retrancados. Ah, eu tô muito louco, tá? Então se eu estiver falando embolado, falando errado, eu já falo errado normalmente. Imagine, né? Muito louco do jeito que eu tô bebendo desde ontem. Amanhã é meu aniversário, dia 29 de abril, e eu tô comemorando desde ontem, já que segunda-feira não dá pra comemorar muito. Então eu tô muito louco, eu não tô virado não, mas tô quase virado de ontem pra hoje. Aí assisti esse jogo, falei que não ia beber hoje, não tinha como, né? Botafogo 2-0, não tinha como não beber, e eu tô muito louco. Então nem sei o que eu tava falando antes, então eu vou começar a falar de agora. O Botafogo venceu com autoridade no Maracanã, mais uma vez, 2-0. Dessa vez com o gol do Pantera e o gol aí do Savarino no segundo tempo. O Botafogo poderia ter feito mais se o Jefinho não tivesse perdido aquele gol. Poderia ter feito uma goleada no Flamengo de 3-4-0, tá? O goleiro John, Zoeira, e o goleiro John, quem vai falar dele? Não sei, ainda não deu para avaliar o goleiro John, porque desde quando ele começou a ser titular, o Botafogo não chutaram a direção do gol para ele fazer uma defesa. Lá na Libertadores, o Botafogo tomou um golzinho no final, mas aí é difícil realmente ele ter defendido aquela bola, mas realmente não deu, não tá dando para avaliar o goleiro John, porque ninguém chuta o gol do Botafogo. E o Pantera fez um gol, mais uma vez, marcando seu segundo gol consecutivo com a camisa do Botafogo, botou a máscara do Botafogo. Rapaz, que jogo! Que jogo! E o Botafogo sai acertando, tá? Essa é a terceira vitória consecutiva nesses 3 últimos jogos. Já dá pra ver aí realmente, né, o professor Arthur Jorge botando seu estilo de aquele time que faz muitos gols. Em 3 jogos o Botafogo marcou 10 gols e sofreu apenas 2. É isso mesmo? Não sei, eu tô fazendo essas contas de cabeça. 5-1 no Juventude, 3-1 na Libertadores, 8. 2-0 hoje, 10. Tomamos um gol na Libertadores e tomamos um gol contra o Juventude. É isso mesmo, Zoeira. Tá maluco? É isso mesmo. E aquele Botafogo gosta de fazer gols. Faz um que é outro, faz 2 que é outro, faz 3 que é outro, faz 4 que é outro. Que loucura, meu irmão. Isso é Botafogo. E começa a me iludir, Botafogo novamente. Ano passado, o Botafogo assumiu a liderança, se eu não me engano, se eu não estou muito mais louco do que eu imagino. O Botafogo assumiu a liderança ano passado no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. 3-2 no Maracanã, um jogador a menos, Tiquinho Soares resolvendo aquele jogo. E hoje o Botafogo assume a liderança provisoriamente, novamente jogando no Maracanã contra o Flamengo, 2-0 e com muita autoridade. Nesse momento, a classificação conta com o Botafogo em primeiro, o Atlético Mineiro com 8, Bragantino com 7, Bahia 7, Flamengo 7 e Atlético Paranaense junto com Grêmio Internacional com 6 pontos. Tô me iludindo? Tô. Eu sou maluco, torcedor do Botafogo como você, se iludindo também. Botafogo na liderança, as chances de voltar a clarear na Libertadores depois da vitória, os caras empataram, o Botafogo 2 pontos do líder. Semana que vem tem Botafogo na Copa do Brasil contra o Vitória e é a expectativa para encher estádio. Ah, mas é Vitória, mas é para encher o estádio. Começar a apoiar esses jogadores que estão aí. Bom, galera, eu estou cheio de dor de garganta. Eu estou virado de ontem. Eu não podia estar falando do jeito que eu estou falando que nem um maluco, gritando que nem um maluco. E é isso. Tá, então eu vou poupar minha voz. Tem muito Botafogo pra gente falar ainda hoje. Tem Botafogo pra gente falar demais amanhã. Tudo que tiver de conteúdo de Botafogo amanhã eu vou estar aqui enchendo o saco de vocês. Tô nem aí, vou postar tudo. Então é isso. Se inscreve no canal e vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!